Vamos dar início então, pessoal, porque o assunto é vasto, é grande, né? Esse primeiro capítulo são nada menos do que 10 sessões, 10 parágrafos. E mal nós conseguimos ver 3 semana passada. Se a gente conseguir ver 3, 4 hoje, tá bom. Mas se a gente puder ir até o final, melhor. Lembrando que hoje é o dia de parabenizarmos nossas mamães, né? Então, todas se sintam homenageadas e não podemos atrasar muito, né? Que a gente sabe aí que a gente espera que os papais vão fazer uma homenagem depois, um almoço aí, né? Para as mamães, deixar lá. Não é verdade? Então hoje não é um dia bom para atrasar, não. Bom dia, irmãos. Vou passar de vezes. Quem tiver um visitante que não tiver o nome já, aí vocês podem colocar aqui para a gente ver se preencher, por favor. Bom, vamos lá. Nessas 10 sessões que esse capítulo primeiro apresenta, nós já vimos a primeira sessão, também chamado parágrafo, capítulo 1 da Confissão de Fé. Para quem tem os livrinhos aí, abram os seus livros aí da Confissão. O capítulo 1, nós já estudamos ali a respeito da necessidade da Escritura. Se a própria Bíblia fala que o firmamento anuncia as obras de Deus, se a Bíblia fala que a própria natureza afirma as obras de Deus, em Romanos capítulo 1, ele é enfático em dizer que, por causa dessa revelação natural, também chamada na teologia de revelação geral, todas as pessoas ficam automaticamente indesculpáveis diante de Deus. Então nós já vimos que a revelação geral ela é suficiente para condenar, mas não apresenta aquilo que é necessário para nos aproximarmos de Deus. Por isso, além da revelação geral, era necessária a revelação especial. No caso, estamos falando da Escritura, da Bíblia, que é o assunto do primeiro capítulo. Mas antes de a gente continuar ali, vamos orar, pedir a Deus que nos conduza nesses momentos de reflexão, nesse assunto que é um dos mais importantes de toda a confissão de fé. Não por acaso é o número 1, não por acaso é o primeiro, porque todos os demais são dependentes desse. Então vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós te damos graças, porque já podemos cultuar o teu santíssimo nome, em atendimento à santa convocação, e agora estamos para meditar um pouco mais na tua palavra, pelo que suplicamos que ajudes, ó Pai, na compreensão dela, abra o nosso entendimento, abra os nossos corações e predispõe-nos, ó Pai, a praticar o que nós temos recebido do Senhor, predispõe-nos a amar a tua palavra, a tê-la em alta conta, ó Deus, porque sabemos que ela é a palavra do Senhor. Ela é o meio pelo qual o Senhor se comunica conosco. Pelo que nós clamamos, ó Pai. Conceda-nos a tua misericórdia para a compreensão dela. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos ali a necessidade da Escritura, porque Deus nos dá a revelação geral, mas precisamos também de uma revelação particular, especial. E essa revelação especial é o próprio Deus quem se revela, porque ninguém pode conhecer a Deus se o próprio Deus não se revelar. Então Deus se revela e, mais do que isso, ele faz escrever para que fique registrado sem erro, sem depender do disse que me disse, porque a gente sabe que uma história contada aqui, na hora que ela chegar lá no 5º, 6º, 7º, 10º, vamos dizer assim, intermediário, a história já é outra, diferente. A gente sabe que é assim que as coisas funcionam, não é verdade? Então, Deus fez registrar a sua palavra e ele a preservou miraculosamente até os nossos dias, tá certo? Então, a necessidade da Escritura é porque Deus precisa falar de forma especial com a sua igreja. Ah, mas se é assim, qualquer pessoa pode pegar e ler. Não é verdade.
qualquer um realmente pode pegar e ler. Mas a compreensão vem do Espírito Santo de Deus. Somente Deus pode fazer com que a pessoa tenha alguma lição ali que realmente faça diferença na vida dela. Vamos seguir. No segundo ponto, nós já vimos o cânon da Escritura. Nós vimos ali quais são os livros que compõem a Escritura Sagrada. Nós vimos aí são os 39 livros do Antigo Testamento, que são os mesmos da Bíblia judaica, embora os judeus contem 22 livros, mas são os mesmos, porque eles juntam alguns, tá certo? Mas os livros deles são os mesmos nossos no Antigo Testamento. E o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, os judeus não aceitam Jesus Cristo como Salvador, então eles não aceitam o Novo Testamento, essa é a diferença. E depois nós vimos por que os livros apócrifos devem ser rejeitados. Nós vimos aí algumas falhas. Alguém se lembra de alguma que nós citamos aqui? Como? Oração pelos mortos, né? Mas esses livros que ensinam oração pelos mortos, eles ensinam claramente sobre dar oferta para tirar o pecado dos que já estão mortos, mas eles ensinam também, por exemplo, que fumaça de peixe, assar fígado de peixe, assar coração de peixe, eles ensinam que isto exorciza demônios que estão nas pessoas. Então, a gente sabe que uma macumba dessa não serve para essas coisas de forma nenhuma, né? E tem outros erros que foram citados aí, como Judite orando a Deus, pedindo que Deus desse a ela uma sensualidade tal que ela enganasse o rei. Ela orou pedindo essa sensualidade para poder enganar o rei inimigo. E ela se gaba de ter recebido. Então o livro realmente caminha por uma direção contrária aos demais livros, que são todos concordes que isso é pecado, que está fora, tá certo? Então isso aí é algo que está completamente fora do ensinamento bíblico. A partir de hoje vamos ver a seção 4, que vai falar a respeito da autoridade da Escritura, por que ela tem autoridade. Depois vamos ver o testemunho do próprio Espírito Santo e a suficiência da Escritura, a doutrina da suficiência. Significa que a Bíblia ela é todo suficiente, nós já falamos sobre isso, para dirimir todas as dúvidas. No entanto, o limite da suficiência da Escritura, qual é? Ela nos apresenta a doutrina, ela nos apresenta isso aí, mas não é tudo que nós precisamos. Não é tudo que nós precisamos. Ela tem tudo que Deus quer falar conosco, mas é o próprio Deus que nos concede outras coisas. Por exemplo, dar-vos-ei pastores que vos pastoreiem com conhecimento e com inteligência, Jeremias 3,15. Então, Deus nos dá, além da Escritura, Ele nos colocou no nosso caminho, lá no passado, os apóstolos, os mestres, os evangelistas, os presbíteros, aqueles que estão aí para nos ensinar. Então, tudo isso é dádiva de Deus também, né? Então, a suficiência da Escritura para dirimir toda e qualquer dúvida com relação à doutrina. A perspicuidade ou clareza da Escritura, nós vamos ver lá no parágrafo 7, no parágrafo 8, a preservação e tradução, como Deus miraculosamente traz a palavra perfeita até os nossos dias. E também, depois nós vamos ver a respeito da interpretação, quem pode interpretar a Escritura. Todos devemos analisar a Escritura, mas a interpretação é livre. Isso nós vamos ver se a gente conseguir ainda hoje chegar no capítulo 9, que eu duvido muito. E no 10, o juiz supremo de todas as controvérsias. Quem é o juiz supremo de todas as controvérsias? Obviamente Deus. Mas esse juiz supremo, como que ele se manifesta? Como? Qual é o alvo do primeiro capítulo da nossa Confissão de Fé, pessoal? Hein? O primeiro capítulo da Confissão de Fé, ele trata de quê? Qual é o título do primeiro capítulo da Confissão de Fé? Das Escrituras Sagradas. Então, não é à toa que ele está ali, o juiz supremo de todas as controvérsias.
Antes de a gente chegar lá naquele ponto, você já sabe a resposta. Qual é o juiz supremo? É Deus. E como é que ele se manifesta? Escritura Sagrada. É ali que a gente tira toda dúvida, é ali que a gente destrói toda controvérsia, tá certo? Lá no capítulo 1, que nós já estudamos, no ponto 9, ele fala que o sentido de todas as coisas, de todas as palavras, todos os ensinos, todas as doutrinas que temos na Escritura, é único. Não sei se vocês repararam nisso lá no capítulo 1, na seção 9. O sentido é único. Não há dubiedade na Escritura, não há ambiguidade no ensino. Não é assim, eu interpreto do meu jeito, você interpreta do seu jeito. Não é assim, não. Porque se eu interpretar do meu jeito, você interpretar do seu jeito, ou eu estou errado, ou você está errado, ou ambos estamos errados. Não pode ter duas visões em oposição e as duas serem aceitas. Isso significa que não existe verdade absoluta. Deus é verdade. Se Deus não é a verdade absoluta, então poderia acontecer isso. Mas isso não existe. Está aí no ponto 1.9, você vai ver lá que o sentido é sempre único. Não há ambiguidade na Escritura. Vamos pegar aqui o nosso atalhozinho para a gente já pular direto para o... Opa, não era isso, pretendido. Não funcionou o nosso atalho. Então vai no dedão mesmo. Vamos clicar ali em cima dele. Opa, aí isso aí. A gente já pula um monte de slide, já vai lá para o slide, sei lá quanto. O ponto 4. Ele afirma o seguinte: a autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual ela deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem, ou mesmo do testemunho da igreja, mas depende somente de Deus, que é a mesma verdade. Ou seja, Deus falando é a Bíblia falando, a Bíblia falando é Deus falando, é a mesma verdade, Deus falando ou a Bíblia falando, que é o seu autor. Então, se a Bíblia a autoria dela é o próprio Deus, obviamente a Bíblia tem a autoridade do próprio Deus, tá certo? Então a autoridade toda, a autoridade máxima é a Escritura. Não é o pastor, não é o medalhão, não é o conselho da igreja, não é o presbítero, não tem outra autoridade superior a Deus falando por meio das Escrituras. Se for Deus falando por meio do apóstolo fulano de tal, por meio do revelado fulano de tal, pulem fora. Você diga, vá de retro, tá certo? Se ele não falar por meio da Escritura, ele é um farsante, porque a Bíblia fala aquilo que Deus quis falar conosco. A Bíblia é todo suficiente, todo o recado de Deus está ali. É por ali que Deus vai falar conosco. Se ele vai falar de uma forma direta, audível, alguém já disse, quer ouvir a voz de Deus audivelmente, pega a Bíblia e lê em voz alta, né? É assim que você vai ouvir a voz de Deus de forma audível, mas também no dia de Cristo, no dia que ele voltar. Antes disso, é a Escritura. E o que passar disso é engodo. Paulo disse, é anátema. Paulo afirma isso muito claramente, tá certo, pessoal? Então vamos... Opa, voltou lá onde não era para voltar. Vamos lá. Espera aí, bichinho, não é para voltar o slide, não. É para andar para frente, não para trás. Pronto, não vamos dividir esse aqui em partes, não. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha ali, o toda é inspirada por Deus. Então a própria Bíblia dá testemunho de que ela é fruto da palavra de Deus, né? Ela vai confirmar isso, olha, através do apóstolo Pedro também, dizendo, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, provém de particular elucidação. Isso não vem de homens, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia não é um livro comum, não é um livro de homens. Foi Paulo que falou isso, foi Pedro que falou isso. Não, foi não. Eles apenas escreveram aquilo que Deus estava colocando na mente deles
para eles escreverem. Tá certo? Então, cada um com seus cacuetes, cada um com seus jeitos, e esses jeitos de escrever estão impressos na Escritura, cada um com a sua forma mais bonita ou menos de escrever. No entanto, todos escreveram de forma inerrante aquilo que Deus tem a falar para a sua igreja, aquilo que é necessário à sua igreja. Então, a autoridade está na igreja. Comparando com o romanismo, vamos ver lá. Aqueles três aspectos ali: a autoridade, a necessidade de validação e a base para a crença. Na questão da fonte de autoridade, a fé reformada ela defende que a fonte de autoridade é somente Deus. Deus como autor da Escritura. Então, qual é a fonte de autoridade da Escritura? É o próprio Deus. Não sei se vocês já ouviram aquele padre Ricardo falar na televisão. Ele fala assim, ele defende aquela posição, porque ele é padre, obviamente. A fonte de autoridade da Escritura, ela está na tradição, tá certo? Além da Escritura. A tradição, leia-se, a igreja, aquilo que a igreja ensina. E nós vamos ver isso no segundo ponto, tá certo? Olha lá, a necessidade de validação. A fé reformada, ela diz o seguinte: não, a Escritura é autêntica em si mesmo. Está na Bíblia? Então, é isso que é a palavra de Deus, de forma inconteste. Não dá para discutir com a palavra de Deus. A Bíblia é um livro uma composição de 66 livros de autores diversos, que viveram em tempos diversos, de classe social diversas. Temos pescadores, temos reis, temos aí profetas, temos todo tipo de gente escrevendo a Bíblia. No entanto, todas absolutamente concordes em tudo que fala, e nenhum livro precisou ser depois seguido de uma errata. Você já viu algum livro que não tem errata nenhuma? Normalmente a pessoa faz um livro aí, depois ela sai aí corrigindo, né? Mandando as erratas. Aquilo ali, corrige, porque aquilo ali não era bem assim, ou então aquilo era assim, mas agora já evoluiu, agora as coisas já mudaram. Não é verdade? A Bíblia não tem essas coisas. Não tem errata, não tem também reforma. Vamos reformar a Bíblia porque as coisas evoluíram. Não existe isso. A Bíblia é um livro para todas as pessoas, para todas as nações, para todas as culturas, para todas as épocas. Então, a Bíblia, ela é autoridade por ela só, porque é Deus que fala. Segundo o romanismo, ela deve ser autenticada pelos concílios, deve ser autenticada pelo magistério. O que quer dizer isso? Segundo o padre Paulo Ricardo, ele diz o seguinte: não foi a Bíblia que concebeu a igreja, mas a igreja que concebeu a Bíblia. A igreja escreveu a Bíblia. Se a igreja que escreveu a Bíblia, logo a igreja está acima da Bíblia. Esse é um conceito completamente errado. A igreja existe porque a Bíblia ensina como a igreja deve ser. É a Bíblia que institui a igreja. Mesmo porque a igreja, conquanto igreja cristã, ela nem sequer existia como igreja cristã, enquanto estavam sendo escritos os 39 primeiros capítulos, livros, que são os livros que compõem o Antigo Testamento. Nem sequer estavam, a igreja chamada cristã não estava lá. É claro que nós sabemos que todos nós pertencemos à mesma igreja desde Adão, mas essa é uma concepção errada. Não é a igreja que concebe a Bíblia, mas é da Bíblia que nasce a igreja. A igreja está submissa à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e não a outra, tá certo? A base para a crença é recebida como palavra de Deus. Então, nós cremos nela porque cremos que ela é a palavra de Deus. A autoridade eclesiástica valida a interpretação. Então, só vai crer naquilo que a igreja fala: olha, isso aqui você pode crer, essa outra parte ali, não. Tá certo? Então, é só para você ver a diferença. Passando aqui para o parágrafo 6º, ou 5º, né? Aqui nós vamos ver várias coisas a respeito das características, das belezas, das perfeições da Escritura. Olha, pelo testemunho da igreja,
podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. Ou seja, pelo próprio testemunho pessoal de cada membro da igreja, alguém pode olhar para a Escritura e falar, coisa boa mesmo, esse pessoal dá um belo testemunho. Mas além disso, ele vai citar outras 7 ou 8 razões boas para você crer na Escritura. Mas adiantando aqui, nenhuma dessas razões, nem o testemunho da igreja, nenhuma dessas outras belezas que vamos citar aqui, são capazes de mudar a visão de uma pessoa com respeito à Escritura, se o próprio Deus não fizer isso. Então a razão é o próprio Deus, tá certo? Vamos reestruturar isso aqui, apenas no modo de escrever, mas o texto é o mesmo, tá certo, pessoal? Só botei em coluna ali o que está escrito, mas o texto é exatamente o mesmo. Se você acompanhar no seu livrinho aí, você vai ver. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura, mas, aquele mais foi eu que acrescentei, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, e também as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Aí vem o contudo. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que, pela palavra e com a palavra, testifica em nossos corações. Deu para entender tudo aí? Eu sei que é grande esse parágrafo, mas deu para entender a ideia, né? A Bíblia, analisando aquelas coisas ali, nós poderíamos analisar um por um dessas qualidades aí. Até um ateu, sendo esse ateu honesto, a pessoa pode ser um ateu, pode falar que não crê em Deus, mesmo assim ser um honesto. Tem muitos ateus aí que são mais honestos que até muito crente aí, viu? Eu posso citar algumas experiências. Quando eu fazia negócios com a antiga Aracruz Celulose, eu tinha que de vez em quando sentar com uns camaradas lá que eram espíritas. E no restaurante ali, ele dizia que eu não podia pagar para ele nenhuma Coca-Cola. Nenhuma Coca-Cola, nem um pirulito podia pagar para ele. E ele dizia, porque eu estou representando a empresa com quem você faz negócio. Não, mas nós somos amigos. Não, eu não disse isso. Eu estou dizendo que eu poderia ter argumentado dessa forma. Mas ele disse, não, camarada é espírita. Poucas vezes a gente vê honestidade assim, até no nosso meio. Poucas vezes a gente vê. Agora, honestidade não abre o caminho para o céu. O que abre o caminho para o céu é a pessoa crer em Deus. É a pessoa ser remida pelo sangue do Cordeiro. É isso que faz, né? Não é merecimento. Não é isso que faz você entrar no céu. Não é se você é bom ou não. Então, um ateu honesto, olhando para essas qualidades, ele poderia dizer, de fato, esse livro não é obra humana. Como até os proponentes aí do design inteligente, alguém sabe o que é design inteligente? Todo mundo sabe, né? Todo mundo acompanhou aí essas discussões aí. Os proponentes do design inteligente, eles até se aproximam dos evangélicos que andam junto com eles, mas aqueles ateus que estão juntos, eles olham e veem a humanidade e tudo que existe, a vida, não pode ter surgido por acaso. Não pode, e toda essa ideia de evolução, que ela surgiu por uma evolução natural, ou coisa assim, ela está incompatível com a ciência. Então, o camarada vai dizer, eu sou ateu, mas burro não. Eu sou ateu, mas idiota não. Não me enganem com isso. Então ele prefere acreditar que o nosso universo foi feito por um ET, por uma civilização muito grande, muito maior do que a nossa, que trouxe toda a galáxia dentro de uma nave espacial, abriu a porta, colocou aí para fora, porque tudo foi inteligentemente planejado. Se tudo foi inteligentemente planejado, não pode ser obra do acaso, como dizem alguns. Até ateus admitem exatamente isso que eu estou te falando.
Porque percebem que o discurso da evolução não fecha. Então, eu estava querendo só comparar com isso aqui. Um ateu pode olhar essas qualidades, a gente poderia tratar de uma por uma delas. Por exemplo, a suprema excelência do seu conteúdo. O conteúdo da Escritura transcende qualquer obra humana em profundidade, em sabedoria e relevância eterna. Por quê? Elas abordam questões mais fundamentais da existência, abordam de forma precisa. Qual é o propósito da vida? A natureza de Deus. Ela fala sobre a natureza de Deus, do próprio Deus. E qual é o destino da humanidade? Que outro livro trata tão bem disso? Com uma autoridade e clareza que nenhuma filosofia ou literatura consegue igualar nem chegar perto. Por isso mesmo, em Salmo nós vemos que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Esta excelência é vista na capacidade da Escritura oferecer respostas que satisfazem tanto o intelecto, porque na Bíblia tudo é lógico, tudo tem encaixe perfeito. Toda doutrina que nós ensinamos aqui, ela não briga com a outra doutrina que vem lá. É tudo perfeitamente encaixado, perfeitamente lógico. Então elas atendem o intelecto, assim como o coração, elas satisfazem as indagações do coração. Algo que só pode vir de uma mente divina. Então o camarada pode ser até ateu, mas se ele conhecer a Bíblia, ele pode ler e compreender o sentido de tudo que foi escrito, ele vai ver, isso não é escrito de homem. Ele pode até pensar que é uma civilização maior do que a nossa, mas ele vai perceber, não sendo ele desonesto, ele vai perceber que aquilo ali não é obra de qualquer um, não é obra de pessoas normais, entendeu? Então tudo isso seria suficiente para a gente crer na Escritura. Seria, mas não vão ver que não é. Tá certo? A eficácia da sua doutrina, não vamos ler aqui tudo isso, senão vamos ficar muito tempo aqui, Se a gente começar a ler todas. A eficácia da doutrina, a doutrina contida possui um poder transformador único. Muitas vidas foram transformadas. Muitas vidas foram transformadas. Pessoas que andavam numa direção mudam completamente. Nós temos aquele presbítero que foi presbítero que muito tempo, Oloir. O camarada era o maior gandaeiro que você pode existir, das noitadas todas. O dia que ele creu na Escritura, ele leu em um mês a Bíblia 3 vezes, a cada 10 dias, uma vez. O dia que ele creu na Escritura e nunca mais parou de ler. É um presbítero que, graças a Deus, está aí, firme. A majestade do estilo. Se você pegar a Escritura, se tivesse jeito da gente, de um dia para o outro, compreender ali os originais, ver os quiasmos que são usados de forma perfeita. O quiasmo é quando você usa uma figura, uma forma literária de você falar uma verdade, você começa aproximando dessa verdade até chegar no ápice. E quando você chega no ápice, você volta repetindo aquilo que você já falou, mas com outras palavras. Você pode ler, hoje é dia das mamães, se você ler aquele texto lá de Provérbios, capítulo 31, que vai falar da mulher virtuosa, você vai ver aquele texto, como ele vai crescendo, ele chega no ápice, e depois ele volta a falar das mesmas coisas que ele falou, um antes, depois 2, aqui é 2 para cima, depois 3, aqui é 3 para cima. Isso é uma forma de quiasmo. Uma coisa assim, a Bíblia é cheia disso. O Salmo 119 são tantos versículos divididos em 8. Cada grupo de 8 foram iniciados com uma única letra. Isso forma um acróstico, onde você tem todo o alfabeto hebraico ali, onde cada versículo, cada um desses 8 versículos começa com a mesma letra, a primeira letra. Depois vem mais 8 versículos, começam todos com a segunda letra. E depois vem mais 8. Todos os versículos começam com a terceira letra do alfabeto. É assim, de uma beleza, de construção, uma precisão, uma coisa que não pode ser feita por homens, tá certo? Então, a majestade do estilo, as poesias são fantásticas. A harmonia de todas as partes, todas elas falam a mesma língua. Genericamente falando, não é genericamente falando, é metaforicamente falando.
né? Porque nós sabemos que parte da Bíblia foi escrita em hebraico, outra em aramaico, outra em grego, não é verdade? Mas todas apontam na mesma direção, que é dar glórias ao Filho. Dar glórias ao Filho de Deus. Todas elas apontam nessa direção. Cristo é o centro de todos os livros da Bíblia. Dar glória a Deus, dar glória ao Espírito, sim, sim, claro. Mas sempre apontando principalmente para o Filho. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Porque Deus quis assim. A Bíblia diz que por Ele, por meio dEle, para Ele, todas as coisas foram feitas, se referindo ao Filho. Então todas as coisas estão nele, tá certo? Então Deus fez todas as coisas e entregou como presente para o Senhor Jesus Cristo. Toda a criação, incluindo homens, anjos e tudo que foi feito, todo o universo, todos os astros. Então, apesar de ser escrito num período de 1.500 anos, 1.400 antes de Cristo e mais 100 anos aproximadamente depois de Cristo, esse foi o período onde cerca de 40 autores, entre reis, profetas, pescadores, pastores, eles escreveram, mas todos escreveram de uma forma absolutamente concordes, sem que um conheça o outro, falando sempre na mesma direção. Então isso não pode vir, essa coerência, apesar da diversidade dos autores, ela aponta para uma mente divina, coordenando tudo que foi escrito. Tá certo, pessoal? E o escopo é dar toda a glória a Deus, toda a glória a Deus, principalmente na pessoa do Deus Filho, né? Diferente de qualquer obra humana, frequentemente exalta o homem, as obras humanas geralmente são assim, a Escritura tem como propósito sempre glorificar a Deus, né? Mais uma vez, a Deus geralmente na pessoa do Filho, que a Bíblia é um livro sobre Cristo principalmente. Elas revelam sua santidade, sua justiça, seu amor, sua soberania. Então, olha o que diz ali. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, referindo-se ao Deus Filho. Tá certo? Depois vocês podem conferir lá em Romanos, lendo todo o capítulo 11. E a plena revelação do único meio de salvar-se. A Bíblia também, em todos os livros, ela aponta Deus salvando pessoas. Não é pessoas salvando pessoas, não é pessoas se auto-salvando. Vamos lembrar aqui, por exemplo, uma ocasião onde Abraão apresentou a sua esposa como sendo sua irmã. Por que ele fez isso? Alguém se lembra? Medo. Então ele fez isso por covardia. O que ele fez por covardia? Entregou a sua própria mulher. Imagina como é que fica a cabeça dessa mulher depois pro resto do casamento deles. Né? Para salvar a pele, ele entrega a mulher para outro homem. Ele diz, não tenho nada com isso, eu sou só irmão dela. Ele era marido dela. E o que aconteceu? Esse homem não se deitou com essa mulher durante o tempo que eles ficaram juntos lá. E esse homem teve revelações à noite. Deus colocou na mente dele lá que Deus estava prestes a destruir todo homem daquele país, se ele tocasse naquela mulher. Deus estava para destruir toda aquela nação, se ele tocasse naquela mulher. Eu pergunto, quem estava errado nesse negócio? Era aquele homem ou era Abraão? Abraão, obviamente. Mas quem que Deus estava defendendo? Abraão. Deus estava defendendo Abraão. Percebeu como é que as coisas são? Então o homem não se auto-salva. O homem é mau. Deus salva homens maus. A Bíblia é um livro que fala sobre o Deus que salva pecadores. A Bíblia é um livro que fala de um Deus que salva pessoas que não merecem. Abraão não é diferente de nós. Ele é um homem que não merece a salvação. Quando ele foi escolhido, ele não foi escolhido por apresentar qualidades. A Bíblia fala que o melhor dos homens, o melhor da justiça humana, não passa de trapos de imundícia. Abraão não é diferente.
Abraão estava todo errado, mas Deus tinha seu eleito ali na questão. Seu eleito era Abraão. E fim de papo. Deus elegeu Abraão. Entre Jacó e Esaú, Deus elegeu Jacó. A Bíblia diz muito claramente: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Está lá no capítulo 9 de Romanos, repetindo o que já está lá nos livros da lei, tá certo? Então ela revela Deus salvando homens que não merecem ser salvos. É só você ler, por exemplo, a história de Jonas. Deus queria salvar Nínive, que era os piores homens da terra. E Jonas se revoltou com Deus por causa disso. Mas Deus mostra que ele quer salvar aquela cidade de homens maus. E Jonas não tem nada com isso. Se Deus quer salvar pessoas más, ele salva. Graças a Deus por isso. Isso me dá esperança. Isso nos dá esperança. Porque nós somos maus. Nós temos um Deus que salva pessoas ruins. Que bom, né? Alguém vai falar que ruim? Não, que bom. Graças a Deus que é assim. Essa é a única palavra que traz esperança para mim e para cada um de vocês. Vamos lá. Então, a Bíblia também, ela fala das muitas outras excelências. Você vai ver muitas coisas, né? As profecias, como é que elas são cumpridas com precisão. A própria preservação da Escritura, né? Por que um texto escrito há tanto tempo, Deus mantém esse texto ali vivo, mantém esse texto ali incólume, vamos dizer assim, sem alterações. Eu estou falando do texto original. A Bíblia inspirada é o original. Como é que isso aí foi preservado? Miraculosamente. Então, tudo isso são provas de que esse é um livro diferente. A sua completa perfeição também mostra que é um livro diferente. Qualquer ateu pode conferir essas 8 questões que foram colocadas aí e ver que esse é um livro diferente. Esse é um livro que não pode ter sido concebido por uma mente humana. Aí nós voltamos na última parte lá do capítulo desse parágrafo. Depois de colocar aquelas 8 coisas ali, é aquilo que nós vemos lá no final. Contudo, nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém não dessas razões todas que são belas e parece que são acachapantes, são suficientes, são incontestáveis. Apesar disso, a nossa persuasão, o que nos persuade, o que nos faz ter certeza é a operação interna do Espírito Santo pela palavra e com a palavra ele testifica em nossos corações. Vamos ver alguns versos. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas examina, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o texto é claro, quem revela a nós alguma coisa é o próprio Deus. Não somos nós. É o próprio Deus quem se revela a nós. Isso fica claro aqui nesse outro texto. Quando Jesus fala, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Agora, olha o que vem aí. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. Então, se alguém acha que conhece Jesus Cristo, sabe nada. Quem conhece é o Pai, ele que está falando. Nós aqui só arranhamos, nós estamos só arranhando a superfície. Nós não conseguimos compreender essas coisas. Quem conhece o Filho é só o Pai. A mesma coisa com relação ao Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai. Quem conhece verdadeiramente Deus, senão o Filho? Agora, olha o que vem depois. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui está falando de nós agora. E aquele de nós a quem o Filho quiser revelar. Então, só conhece de fato as coisas se o próprio Deus se revelar pessoalmente àquela pessoa. Pessoalmente. Nós já falamos aqui da revelação geral. Jesus sobe num banquinho, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todo mundo escuta com os ouvidos. Poucos ali dos presentes que ouvem esse vinde a mim, creem em Jesus e são salvos. Poucos ali. Uma coisa é ouvir com os ouvidos e entender o que Jesus está falando. Outra coisa é a aplicação no coração
que é feita pelo Espírito Santo. Esse sim tem o poder de nos persuadir de fato. Tá certo, pessoal? Então, o que nos faz crer na Escritura é somente a obra do Espírito Santo. Nós devemos orar cada vez. Vocês já perceberam que cada vez que a gente começa o nosso estudo aqui, a gente pede a Deus o auxílio? A gente, quando vai ler a Bíblia, a gente não lê a Bíblia sem antes pedir a Deus o auxílio. Porque sem o auxílio de Deus, não há como compreender. Não há. Agora, com o auxílio de Deus, estou vendo até o nenenzinho ali, às vezes está aprendendo mais do que homens. Porque, ao contrário daqueles que pensam que nós precisamos fazer um culto, sim, só para as criancinhas, porque Deus vai falar na linguagem deles, João Batista estava na barriga da mãe. Quando Isabel se aproxima de Maria, a Bíblia afirma que João Batista se estremeceu de alegria por causa da presença de Jesus que estava ali, mas ele era só um bebê que sequer tinha saído de dentro da barriga da mãe, mas o Espírito já estava conversando com ele. Então a revelação não depende de idade, não depende de grau da intelectualidade, grau de formação, depende de Deus. Ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai, senão aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ele manda seu Espírito, ele se revela a um bebê, ele se revela a um homem velho, ele se revela a um semi-analfabeto, e às vezes ele deixa o doutor de fora. Acontece. Então, o que nos aproxima de Deus não é classe social. Você pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo. Não é, essas coisas não nos aproximam de Deus. Depende de Deus abrir o seu coração para que você entenda as palavras desse livro. Lembra da conversão de Lídia? Está escrito lá que Deus abriu o coração de Lídia. Não é Lídia que abriu o seu coração. Eu vou abrir meu coração para o Senhor. Eu vou abrir para deixar a sua luz entrar. Você não vai abrir coisa nenhuma. Se Deus não abrir, você não pode abrir também. É Ele quem faz. Tá certo, pessoal? Vamos seguir. Um exemplo hoje na pregação de Paulo, né? Sim. Que não era um homem bom, talvez aos outros olhos não seria. Paulo era provavelmente um dos piores homens daquela época. Embora ele fosse extremamente religioso, zeloso da religião, mas zeloso sem entendimento. Ele queria matar crentes, ele queria prender crentes. Ele caminhava para Damasco para prender os crentes. Achando que estava fazendo alguma coisa boa. Mas não errar por engano não diminui a pena diante de Deus. Porque a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, o fato de você não conhecer não te desculpa diante de Deus. Assim como a lei, assim. Você não pode entrar na contramão e o guarda te multar e falar, eu entrei na contramão porque eu não sabia, logo você tem que tirar minha multa. Ele vai rir da tua cara. Por isso que a Escritura diz, inclusive, que não muitos sábios foi dada a revelação de Deus. A maioria das pessoas que recebeu a revelação e creu eram pessoas simples, e foi algo que assustou também a comunidade da época, porque estavam vendo pastores que não tinham instrução intelectual nenhuma, não foram treinados com os rabinos da época, exatamente. Se você pegar falando das coisas de Deus com sabedoria. Se você pegar um verso antes desse, você vai ver exatamente isso que você está falando. O 10, 21. E os judeus tinham uma revelação, mesmo tendo a Escritura na mão, eles não conseguiam ver que Moisés e os profetas revelavam a Cristo lá. No sermão que o pastor pregou hoje, na continuação do texto, quando Paulo fala que foi chamado para os gentios, aquela multidão vai falar, elimina essa pessoa daqui, mata esse homem. E até hoje, por exemplo, lá em Jerusalém, quando você tem alguma atividade religiosa dos cristãos, os grupos ortodoxos lá passam, eles xingam, eles cospem nas pessoas, eles têm a Bíblia na mão. Eles têm a Bíblia na mão e eles rejeitam o seu Jesus Cristo. Por quê? Por maldade? Sim, o homem é mau por natureza. Mas a cegueira é do próprio Deus. Por quê? A Bíblia diz que Deus feriria de cegueira essas pessoas. E é Deus quem tira a cegueira também. Então o mesmo Deus que coloca a cegueira é o Deus que tira também. Então hoje eles não podem crer, porque uma pessoa só pode crer por obra do próprio Espírito de Deus. Atos 13, 48 vai dizer, e creram neles todos os que estavam destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. Ou seja, quem creu? Os que estavam destinados para a vida eterna. Os outros não creram. Atos 13, 48. Guarda aí para você consultar depois.
Tá certo? Então, isso é obra de Deus. É aquilo que nós vemos nesse verso. A quem ele quiser revelar. A quem o Filho quiser se revelar. Então, é aquilo que está lá em Romanos 9. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Achou o verso aí, Daniel? Pode ler bem alto. O 10, 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo. Bem alto aí para a gente entender. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Deus, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Até aí tá bom, olha aí. É aquilo que o Tito estava falando. Às vezes Deus não se revela aos sábios, aos instruídos, aos doutores, mas ele se revela aos pequenos. Aqueles que têm uma capacidade intelectual às vezes baixa. Então você pensa que eu vou fazer um culto para os doutores, outro para os semi-analfabetos. Isso não existe. Vou fazer um culto para adulto, outro para criança. Isso não existe. Porque o ocultar de Deus ou revelar-se de Deus é da vontade do próprio Deus. Ele se revela a bebês, ele se revela a gente velha, a gente nova. Por isso ele diz lá em Joel, no capítulo 2, convocai todo mundo, convocai os velhos, os anciãos, convocai os bebês, convocai os que mamam. Joel 2,15, 2,14, depois você procura lá que é por aí. Sai o noivo da sua recâmara, sai a noiva dos seus aposentos, não é isso que está escrito lá? Convocai os bebês, os que mamam. Acho que é Joel 2,14, 2,13, eu não sei, depois você acha aí. Então, ele está convocando para a Assembleia Santa todos, porque ele quer falar com todos, inclusive com os bebês. Se ele teve o poder de falar com João Batista no ventre da mãe, por que ele não falaria com esse bebê que estava aqui agora há pouco? Por que não falaria? Por que você acha que você vai aproveitar mais do que uma criança? Por causa do nosso, talvez, nosso ego, né? Essa não é a melhor palavra, por causa da nossa soberba, nosso orgulho. Porque Deus fala com o semi-analfabeto muitas vezes mais do que ao superletrado, aquele que conhece tudo e mais um pouco. Sabe, pensando nessa visão, então, uma curiosidade baseada no que o Tito falou agora há pouco, nessa pequena frase, não estou dizendo que a Bíblia é isso, mas se a gente for ver biblicamente todos os textos, tanto de Gênesis até Apocalipse, a gente vai perceber que o Senhor se revelou a homens simples, a homens piedosos, a homens de poder aquisitivo baixo, mas dá para entender então que hoje parece que Deus teria mais prazer, só estou conjecturando, de se revelar e falar mais às pessoas mais humildes? Não. Não, porque De forma nenhuma. não estou dizendo que ele não faz, que ele faz exceção de pessoa, mas se for, faz de um pouquinho, dá para entender um pouquinho que ele fala, gosta de falar mais. Você viu o jovem rico que fez pouca questão, depois da riqueza, de homens mais letrados hoje dentro da nossa sociedade, que menos para falar. Parece que Deus é um pouco mais mas isso isso é porque a gente não consegue entrar na casa de todo mundo e muito menos entrar na cabeça de todo mundo. Mas tem gente muito pobre que se você fala de Jesus Cristo para elas te chutam dali mesmo. Elas arrebentam com você. Tem gente muito doente no hospital que está no dia da pessoa morrer. Você chega lá, olha, eu sei que você está mal aí, mas eu quero falar de Cristo para você. Não me fale desse Cristo, não. Não me fale desse Cristo, não. Não quero saber dessas coisas. E o cara caminha para a morte. Não há essa interdependência, não há essa correlação. Deus salva homens muito ricos, Deus salva homens muito pobres. Por exemplo, Jó era o homem mais rico da terra. E Deus salvou aquele homem. E depois ele ficou pobre. E depois ele ficou o dobro de rico que ele era antes. Ele que já era o homem mais rico. Paulo era da classe alta. Pedro, não. João também não. José de Arimateia era da classe alta. Era o homem que cedeu lá o túmulo para Jesus, não é verdade? Só os ricos tinham um túmulo escavado numa pedra. Pobre não tinha essas coisas, não. Tá certo? Mateus era da classe alta, Joana, Susana
eram mulheres da classe alta. Entendeu? Então, você tem... leia depois Provérbios 22:2. Provérbios 22:2. Está escrito lá. O rico e o pobre se encontram numa coisa. Deus fez um e Deus fez o outro. Percebeu aí? Deus fez um, Deus fez o outro. Não há merecimento na entrada no céu. Não há mais merecimento para pobre nem para rico. Deus precisa do pobre, Deus precisa em termos, né? Deus concebeu a humanidade e ele tem lugar na humanidade para ricos, para os intermediários aqui e para os pobres. Tá certo? Se você pega um pobre, que Deus concebeu para ser pobre, você coloca ele lá na classe alta, é ali que ele vai se arrebentar. Coitado. Lembra do Dudu da Loteca? Da história dele? O cara ficou bilionário num dia, aí a vida dele entrou em parafuso. Logo, logo tomaram tudo dele e ele até acabou morrendo ali, né? Então... Estatisticamente, a verdade é que existem mais remediados e pobres do que ricos. Então a gente vai conhecer... Estou falando na vida prática, conhecer mais pessoas. Então, se a gente tiver mais remediados e pobres no meio cristão, números mesmo. é por conta da estatística, porque realmente existem mais pobres e mais remediados do que pessoas ricas. A pirâmide é assim mesmo. O Pedro era pescador, mas Paulo era doutor da lei. Era. Ele usou a sabedoria de Paulo para escrever a maior parte do Sim, Testamento sim. de Deus, Um homem de classe alta, foi um dos mais usados. Um homem de classe alta. Então, não depende de classe social. Deus ama ou rejeita em qualquer das classes. Pegando esse gancho aí, você falando negócio de criança, para ser criança, né? A gente sempre vai parar para pensar e olhar. A gente acredita que um bebê pode aprender a nadar, uma criança pode aprender música, arte marcial, um monte de coisa, né? Mas em relação às coisas de Deus, parece As pessoas acham que não pode, né? Não pode estar lá no culto porque é muito pesado para ele. Mas o menino está estudando francês, está estudando inglês, está estudando não sei o quê, mas o culto não dá para ele. Esse é típico da nossa sociedade, que o camarada pode votar para presidente, mas não pode ser condenado por um crime que pratica. Essas são as loucuras. Então vamos continuar aqui. Vamos ler o número 6 agora. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão. Está vendo? Mais uma vez, é necessária a iluminação. A coisa parte de lá para cá, ela não parte daqui para lá. Né? Para a iluminação, né, é necessária essa iluminação para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. E que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comuns às ações das sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, ou seja, coisas que o próprio homem pode decidir. Deus só coloca lá e fala, até aqui você tem que seguir essa regra, mas aqui você pode decidir se vai fazer desse jeito ou daquele, tá certo? Segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Nós vamos separar isso por parte. Essa parte, a Escritura nada se acrescentará. Eu acho que é importante a gente falar sobre o cuidado que a gente deve ter com essas várias traduções. A Bíblia de André, a Bíblia de Pinheiro, a Bíblia não sei o quê. Essa nova linguagem de hoje, essas que a gente lê, mas está isso lá que você vai... O revelado por Deus são somente os originais. Em hebraico, o Antigo Testamento, pouquíssima coisa em aramaico e também em grego, o Novo Testamento, que era a língua que o povo mais falava nos dias de Jesus. Por isso, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, tá certo? Os originais, aqueles que se conseguiram recuperar, sabemos que tem diferentes versões, mas 99,9% é igual entre essas coisas aí, né? E aquilo que por acaso é diferente,
não muda o sentido de nada que ficou para trás. Então Deus preservou miraculosamente esses originais. Entendeu? Então inspirados são esses originais. Então nós devemos nos aproximar de Deus por meio da palavra de Deus. O quanto mais próximo a gente estiver desses originais, melhor. O que significa isso? Significa que nós devemos usar as melhores traduções. Elas nos aproximam mais dos originais. As traduções cujos autores prezaram a seriedade, preservaram inclusive o jeito austero de falar alguns textos, porque hoje as pessoas, à guisa de facilitar o entendimento, acabam infantilizando o texto, acabam descendo o texto a um nível muito baixo, que não mostra a reverência com que o autor tratou a questão. Tudo para poder dar um melhor entendimento. Isso tira o peso da Escritura, o real peso. Então você não deve, de fato, ir para esse monte de tradução, mas deve procurar as melhores. Ara, tem a nova, Ara, aquela nova, esquece aquela. A NCC, né? Como é que é o nome dela? NAA. NAA. Essa aí que é a ruim. Essa aí que não é boa. Mas se você pegar a nossa que nós usamos, a ARA ou a ACF, tem algumas traduções aí que são boas. Mas não pegue qualquer uma, não. Não vai pegando de qualquer jeito, não, porque vai ter textos distorcidos, tá certo? Vamos caminhar aqui, vamos pegar aqui essa parte. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, para a salvação, fé e vida, ou é expressamente declarado na Escritura. O que quer dizer isso? Expressamente declarado na Escritura. É porque está lá de forma muito clara. Está lá, por exemplo, não matarás. Há o que se discutir? Não. Está lá, não matarás. No sentido de não assassinar ninguém. Tá certo? Não adulterarás. Então tem coisas que estão bem simples e diretas. Mas há coisas que não estão lá, mas são logicamente deduzíveis. Por exemplo, Deus é trindade. A palavra trindade você não vai achar na Escritura em lugar nenhum. Mas você vai achar traços muito claros da trindade em toda a Escritura. O próprio Senhor Jesus Cristo, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que ele ordenou. Ele não fez divisão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É os três. Por que ele colocou os três juntos? Porque os três são iguais. E nós vamos encontrar outros traços. Façamos no plural o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Você vai encontrar esses traços da Trindade. Então, pode ser claramente na Escritura ou claramente deduzido. É o caso aí. Tá certo? Deduzido dela. Há outros aspectos que são assim. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia não traz uma receita de como fazer toda boa obra. A Bíblia não traz uma receita para todas as situações da vida. Não tem como, porque todo dia surge uma situação nova. A Bíblia traz as diretivas principais. Então, se você conhece a espinha dorsal da teologia bíblica, qualquer coisa que surgir de diferente, você vai saber se está dentro ou está fora. Porque você conhece a diretriz principal. Então, qualquer coisa que surgir, você vai tirar de letra. Isso aí, ó, não está de acordo. Ou então está. Por isso que em igreja eu não acho muito legal você ficar discutindo detalhes. Tem lugares aí que só fala sobre casamento. Falar sobre casamento é bom de vez em quando. Agora, só falar sobre isso, espera aí, se você aprende a doutrina, se você aprende a confissão de fé, se você aprende a teologia bíblica, esse negócio de criar filho, como você vai relacionar-se com o vizinho, até com a sogra. Você aprendeu ali a base da Escritura, você vai tirar de letra essas outras coisas, você vai fazer segundo Deus. Eu posso ou não posso colar na escola? Você vai aprender. Você não precisa de ficar estudando detalhes sobre essas coisas.
Então você precisa entender. E qualquer coisa que sai fora, não, isso não está de acordo. Você vai ver uma folha, você vai ver essa folha aqui, isso é uma folha de abacateiro, isso aqui não é folha de bananeira. Você vai saber na mesma hora. Apareceu uma folha nova, você vai saber, não, essa aqui não é de abacateiro. Essa aqui não é. Você vai saber na mesma hora. Por causa da natureza das coisas, tá certo, pessoal? Vamos lá. E assim validar pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quer dizer, as pessoas estavam seguindo tradição, ao invés de seguir a Bíblia. Aí estavam tirando tudo das tradições, estavam inventando leis, inventando regras, né? O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência, ciência no sentido de você predizer coisas, você adivinhar coisas, não, é ser revelado pelo próprio Deus. Por exemplo, Ágabo, ele profetizou que haveria uma grande seca. Ágabo profetizou que Paulo seria preso. Então essa ciência é saber coisas reveladas por Deus. É nesse sentido. Havendo ciência, passará. Ele está dizendo que profecias desaparecerão. Nós não temos mais profecia, porque desapareceram. Línguas, também não temos mais ninguém com dom de língua, mesmo porque o dom de língua que se pratica nos nossos dias não tem nada a ver com dom de língua na Bíblia. O dom de língua na Bíblia era o dom que Deus dava para uma pessoa falar do Evangelho de Cristo para pessoas do estrangeiro, para pessoas que vieram do estrangeiro e estavam ali. Então você está aqui, todo mundo fala em português, aparece um outro ali que fala em mandarim. Ninguém aqui sabe falar mandarim. Aí o Espírito de Deus usa uma pessoa que nunca ouviu o mandarim, essa pessoa se levanta e começa a explicar o Evangelho em mandarim. Como é que ela conseguiu isso? Pelo Espírito de Deus. Mas ela falou na língua de alguém que estava ali. O que a gente vê lá em 1 Coríntios 14? As pessoas que receberam esse dom, elas começaram a falar em outras línguas, mandarim, japonês, não sei o que, papapá, quando os estrangeiros não estavam presentes. Aí Paulo chamou isso de abuso. Não está escrito com essas palavras lá, mas ele entendeu que isso era um abuso. Porque as pessoas que receberam o dom, elas estavam falando numa língua estrangeira, sem que o estrangeiro estivesse ali, só para mostrar que elas eram mais espirituais do que as outras. Só para posar de espiritual. Ou seja, só para parecer. Só para fazer tipo. Para parecer mais espiritual do que os outros. Aí ele vai e fala, para com isso aí. Para com isso aí, não é assim. Né? E ele vai dizer que é melhor falar... não está aqui, eu pensei que o texto estivesse ali. Que era melhor falar 5 palavras na língua que as pessoas entendem do que 10.000 palavras na língua que as pessoas não entendem. Sempre se referindo a uma língua de homens. Uma língua do estrangeiro. Do japonês. Do, sei lá, do coreano, do que tivesse ali. Esse negócio de falar essas labachúrias aí, essas línguas de vai que a malacaia, né? Sei lá, se a mala cair no meu pé, dói. Falar esses negócios, não existe isso na Bíblia em lugar nenhum. Todas as vezes que Deus quis se comunicar com os homens, eles entenderam. Perfeitamente. Sem tradução. O anjo veio falar com José a respeito do menino, da gravidez da mulher dele, a respeito do menino que estava para nascer. José precisou de intérprete? Não. O anjo, quando quis falar com Nabucodonosor, também não precisou de intérprete para entender as palavras, para entender a ideia completa, aí sim, precisou. Aliás, pessoal, vamos corrigir um erro aqui. Quem profetiza prega ou não? Profetizar é pregar ou não? Se você me falar que quem profetiza prega, Nabucodonosor deveria ser um grande pregador. Mas ele não era. Porque ele profetizou, no entanto, ele próprio não entendia a profecia. Precisou de alguém que lhe revelasse. São coisas diferentes. Pregar é uma coisa, ensinar, explicar é outra coisa. No Antigo Testamento, os profetas traziam as profecias, mas quem ensinava
eram os sacerdotes levitas. Ninguém além dos sacerdotes levitas. Então uma coisa era profetizar. A mula de Balaão profetizou. Mas a mula de Balaão não podia ser colocada à frente da igreja para pregar. Alguém concordaria em colocar uma mula para pregar? Não. O próprio Balaão era um homem mau, mas profetizava. Saul era um homem mau, também profetizou. Caifás era um homem muito mau. Queria ver Jesus crucificado, mas profetizou. O fato de uma pessoa profetizar não faz dela um ensinador, um teólogo, um mestre. Lembre-se disso. Quando a Bíblia fala que as 4 filhas de Filipe profetizavam, a Bíblia não está dizendo que elas iam para frente da igreja ensinar coisa alguma. Elas não tinham esse poder. Você vai ver lá em o mesmo capítulo que eu citei antes, 1 Coríntios 14, para falar de línguas, você vai ver falar sobre profecia também. Ele está dizendo ali que o espírito dos profetas está sujeito aos próprios profetas, e se alguém tiver profecia, esse alguém deve se calar. Está dizendo ali que as senhoras não devem falar na igreja, porque a própria lei diz que elas não podem falar. Em outro lugar vai dizer que as senhoras não ensinem nem exerçam autoridade. Por que razão? Porque Adão foi criado primeiro. Essa não é uma razão que muda com o tempo. Essa não é uma razão volátil. Essa é uma razão cravada na história. Ah, por quê? Porque as mulheres são menos espertas, menos inteligentes que os homens? Neca de pitibiribas. Não é por isso. As mulheres são tão inteligentes quanto os homens. Acontece que há uma representatividade. O homem representa Cristo dentro da família, representa Cristo dentro da igreja. A mulher representa a noiva de Cristo. Lembra que a igreja é chamada de noiva do Cordeiro? Alguém lembra disso? Que a igreja é chamada de senhora eleita lá pelo Pedro, né? É Pedro ou João? Ele chama lá, ele escreve a igreja, em vez de escrever a igreja, ele coloca assim, a senhora eleita que está no lugar tal. Ele está falando, a senhora eleita ali é a igreja. Lá em Apocalipse, a mulher que dá à luz é a igreja. Não é Maria, dá à luz ao filho de Deus. Mas ele nasceu no seio da igreja. Sempre a mulher é uma representatividade da igreja. Isso não coloca a mulher abaixo, de forma nenhuma. O principal presente que a humanidade teve foi a vinda de Jesus Cristo. Veio por uma mulher, não teve intervenção de homem algum, só mulher. E Deus, é claro. Quer maior privilégio do que isso? Agora, esse é o maior privilégio. O homem tem, se quiser chamar de privilégio, de pregar. Por que eu acho que isso não é propriamente um privilégio? Porque aquele que vai à frente, prega e defende ideias, ele é o primeiro a levar pedradas. Então, aqueles que pregam, eles foram decapitados, foram presos, foram manietados, foram apedrejados. Então, a mulher é algo a ser protegido. Cristo é o que protege a sua igreja, o homem é o que protege a sua mulher, o homem é o que protege a sua família. Então há toda uma simbologia por trás dessas coisas. Não há diminuição. Cristo se submeteu ao Senhor Deus, sendo ele igual a Deus. Se submeter significa um grau qualquer que seja de indignidade, então Cristo é indigno. Se entendermos assim. Obviamente, não tem nada disso. Existe uma questão simbológica, uma questão de representação. Então, o fato de falar que as 4 filhas de Filipe profetizavam, não está dizendo que elas pregavam, pessoal. A Bíblia diz, as mulheres não ensinem e nem exerçam autoridade, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Eis a razão. Sim. E assim como os homens vão prestar contas a Deus pelos seus lares, são os homens que vão prestar contas a Deus pela igreja. E a eles foi dada a missão de liderá-la. É uma missão de risco. Com a responsabilidade vem também, né, a maior punição, né? Haveremos de receber maior coisa. Vamos terminar aqui pelo ponto 6. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo para a salvadora compreensão. Aqui que nós já falamos, né? Que o próprio Cristo é que se revela
a nós. Então, sem essa intervenção, sem essa iluminação, não é possível. No entanto, existem circunstâncias, por exemplo, com relação ao culto, e também ao governo, que o homem deve decidir por si só. Mas e o princípio regulador do culto? Só Deus que estabelece como ele deve ser cultuado. Mas tem coisas relativas ao culto que Deus não estabelece. Por exemplo, o horário do culto. O horário do culto depende da prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra. Qual que é a regra geral da palavra? Tudo com ordem e decência, tudo feito para a glória de Deus. Então, se eu seguir as normas gerais da palavra e a prudência cristã, eu não vou colocar o culto para começar às 2 da madrugada, porque eu vou perturbar todo mundo, vai ser contraproducente. Eu não vou fazer um culto que começa às 10 e termina às 16 horas, porque o pessoal não vai aguentar. Então, tem que haver prudência. Então, há coisas que a Bíblia deixa a critério do homem. Qual é o horário que vai começar? Os países muito frios preferem não fazer grandes trabalhos à noite, porque é difícil se deslocar à noite, é perigoso também. Se você ficar preso no gelo, você pode não suportar até o dia seguinte, você pode morrer ali, não é verdade? Então tudo isso depende da prudência. Entendeu, pessoal? Então, normalmente, as coisas são reveladas e eu devo seguir aquilo que é revelado. No entanto, há coisas que não são, tá certo? Essa parte aí que nós acabamos de ler, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, há coisas que dependem da iluminação do Espírito. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. Ele pode ser um super letrado, ele pode entender as palavras de Deus no sentido gramatical da palavra, ele pode entender absolutamente correto, melhor do que os crentes, tudo que está num texto bíblico, ele pode entender. Mas no sentido de fazer diferença para o seu coração, não vai fazer se o Espírito de Deus não auxiliar, se o Espírito de Deus não iluminar, tá certo? Olha lá. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o cabelo, em que se tratando de mulher, é para ela uma glória. Por isso o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. O que ele está dizendo aí? Que a própria natureza ensina coisas. Tá certo? O homem não anda com cabelo de moça, moça também não deve andar com cabelo tosado, não é verdade? E isso não é porque a Bíblia ensina assim. Não é porque a Bíblia ensina assim. Paulo está invocando aqui a própria natureza. Se você olhar imagens que chegam da África, em países não evangelizados, você vai ver as mulheres todas com aquele cabelo grandão lá. Mesmo aqueles cabelos mais difíceis, que são das africanas. E os homens com o cabelo tudo cortadinho. Se você olhar os chineses, que também, na maioria, não são evangelizados, você vai ver os homens tudo com o cabelo cortadinho, as mulheres com o cabelo comprido. É natural, então são coisas naturais para a mulher. O que é antinatural é a mulher com cabelo tosado e o homem com cabelo de moça. Paulo está dizendo isso. Não vos ensina a própria natureza. Então tem coisas que a própria natureza diz. Então tem coisas que a igreja vai tratar sem que haja um mandamento. A Bíblia não diz qual é a cor que tem que ser a parede da igreja. Aí tem gente que quer colocar a parede preta para ficar parecendo boate, para ficar parecendo a vida anterior da pessoa. Para a pessoa se sentir bem lá dentro. Para a pessoa que veio desse mundão lá, não se sentir deslocada, coitadinha. Para ela se sentir ambientada. Aí a igreja escura, como se estivesse dentro do escurinho do cinema, como canta a música lá, e com aquela iluminação focada ali no palco, como se fosse a velha vida. É claro que a Bíblia não diz qual é a cor da parede, mas a prudência cristã tem que entrar nessa hora. A Bíblia não diz que o culto tem que ter ventilador, mas a prudência cristã, se o lugar for muito quente, vai ter ventilador. Então são coisas que não faz parte da ordem do culto, são coisas adiáforas que devem ser tratadas pelo próprio homem com a prudência cristã, tá certo, pessoal? Então nem tudo é revelado. Semana que vem, olha lá, tudo porém seja feito com ordem e decência, né? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Então o próprio homem já tem a lei de Deus gravada em seu coração.
Então, mesmo o ateu, ele tem a lei de Deus gravada em seu coração e ele vai ser julgado por ela. Nós ficamos por aqui por hoje. Semana que vem a gente começa aqui no ponto 7. Ok, pessoal? Vamos orar então? Terminando esse momento? Quem vai orar para nós hoje? Rodrigo, você orou aquele dia? Então pode orar de novo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te chamamos, te louvamos, te damos graças por tudo, te damos graças pelo culto no dia de hoje, que nós estamos em tua casa para isso. Te agradecemos também pela aula de hoje, que podemos aprender mais sobre as suas santas escrituras. Pedimos que o Senhor Deus nos abençoe em nossas casas. Pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas aqui presentes, as mães, em nome de Jesus, amém. Amém. Mais uma vez, parabéns às mamães. Se Deus permitir, até logo mais.